Seja bem-vindo à TV Relacionamento. Eu sou Mara Bastos e começamos aqui mais um programa Novos Empreendedores. E hoje vamos falar de assuntos diversos desse campo que cada vez mais vem crescendo, que são novas profissões, novas ramificações de diversas profissões. E hoje eu vou conversar com uma grande profissional que tem uma profissão que eu particularmente adoro o assunto que ela vai abordar. Vamos falar de saúde, mas vamos falar de uma saúde numa abrangência totalmente diferente hoje. Eu tenho certeza que vai aguçar demais a curiosidade de todos vocês. Eu recebo hoje a Adriana Borges. Tudo bem? Tudo bem. Tudo prazer. bem, Obrigada Adriana? pelo convite. Obrigada. Olha só, era parapsicóloga e hipnoterapeuta. Isso. O nome é grande, complicado, mas o assunto é delicioso de se falar, de se discutir, né? Verdade. Eu sou suspeita, né? Eu imagino. Adriana, de onde surgiu essa tua ideia de entrar nessa área totalmente diferente das demais, vamos dizer assim? O assunto é até bem interessante, que eu vim da área de exatas, mas Sério? ciência da computação, olha só, tem a ver, né? Tudo a ver. Não, Tudo a e ver. na faculdade a gente diz, né, que quem é da exatas não é das humanas. Ela tá aqui totalmente para provar que não tem nada a ver, né? não. É uma teoria só. Na realidade, a coisa já tinha dado um sinal há muito tempo atrás, só que ninguém imagina, né? Uhum. A minha avó vinha de uma família católica e a minha avó benzia. Ah, olha só. Raminho de arruda, né? Aquele negócio lá de cobreiro. Uhum. Então, ela já trabalhava com... Assim, ela não trabalhava com isso, mas ela atendia pessoas que precisavam. Sim. E eu já passava por algumas questões nessa parte, antes dos 15 anos, mas até então não se tinha informações, Sim, né? é Tinha verdade. sensações, percepções, mas... E uma enxaqueca muito constante que a medicina não descobria. Então, me formei, fiz ciência da computação, e através de um problema de saúde... me despertou esse lado. Olha só. Eu fiz uma cirurgia para retirar o mioma e descobri as doenças psicossomáticas. Meu Deus. Aí, baseado na medicina egípcia e chinesa, né, que é milenar isso, toda doença tem um comportamento e um sentimento por trás. Então, eu fui me aprofundando, comecei a frequentar o Instituto na Vila Mariana, conhecendo mais sobre esse assunto. E aí eu fui descobrir porque a medicina não sabe a causa do mioma. E quantas mulheres têm mioma e não sabe, simplesmente só sabe que tem que operar e tirar e que se alimenta de sangue. Mas por que não saber a causa? Nem Dr. Google, nem a medicina. Eu perguntei para a médica. Google é ótimo. Perguntei para a médica, ela falou assim, não, a medicina não sabe explicar como ele começa, só que se alimenta de sangue. E eu sempre quis saber as causas, né, as razões, sempre fui muito... né, investigativa, digamos assim. Eu fiz a cirurgia, mas não fiquei muito satisfeita, que eu não tinha resposta. Ela falou, pode voltar, como voltou. Então, eu comecei a frequentar esse espaço, que foi indicado por um colega de trabalho, e lá eram diversas as palestras baseadas em medicina egípcia e chinesa, já é milenar. Só que, assim, não é interessante divulgar, né? Porque as pessoas vão falar assim... Porque, assim, é igual o caso do câncer de pulmão. Para de fumar, ok, tudo bem. Mas tem muitas outras que a gente não sabe. Cada partezinha do seu corpo, ele corresponde a algo na sua vida. Todo problema no lado direito está relacionado à mulher, todo problema no lado esquerdo relacionado ao homem. Então, a partir dessa análise, a gente vai descobrindo. Então, hoje eu recebo bastante situações que a pessoa com problema de saúde... É bom ela trazer para o consciente qual o comportamento que gerou aquela doença nela. E aí a gente vai buscar a causa. E aí eu fui me interessando em uma das palestras, eu recebi o convite de fazer essa pós em parapsicologia, achei diferente, que não conhecia, né? E fui fazer em Curitiba esse estudo. Gostei muito, cada vez que eu ia era uma injeção de ânimo, né? Aprendendo a me conhecer, aprendendo a melhorar a minha vida. A partir daí, minha vida foi crescendo em diversos setores. Por quê? Porque eu aprendi a despertar meu potencial mental. Entendi. E que as pessoas não sabem, né? Então, a partir do momento que você descobre que dentro de você existe a informação e como lidar com ela e trazer para te ajudar, não tem preço. Por exemplo, você sabia que 90% da comunicação é telepática? Olha que coisa, né? É altíssimo. É altíssima. Então, eu sempre falo para as pessoas, todo diálogo verbal ele é precedido de um mental. Quando você vai conversar com alguém, por exemplo, a Adriana está vindo aí, vou perguntar isso para ela. Você já me mandou a informação,
telepaticamente nós já fomos nos comunicando, né? E eu já vinha no caminho pensando, dá tempo da gente sentar e conversar algumas coisas que a gente vai abordar no programa. E você pode melhorar relacionamentos, né? Fazendo esse trabalho, sem se desgastar verbalmente, porque às vezes a gente tem que tratar algum assunto, se ele não for agradável, pode gerar algum, né, desconforto. Certo. Então, eu posso fazer isso mentalmente. Gente, isso é muito interessante. Muito Agora, bom. voltando, já que a gente está no mês, né, que a gente aborda tantos problemas de mulheres, né, a gente fala do outubro rosa, do câncer de mama, não sei o quê, e você entrou num ponto muito específico, que é o mioma, que milhões e milhões de mulheres sofrem, inclusive tem uma aqui do seu lado. Olha a parapsicologia aqui, ó. Ela falando, opa! O que você descobriu, assim, que você pode falar assim, em suma, que seria sobre o comportamento? É a pessoa que ela está fazendo tudo muito, está só assim, trabalhando muito, se envolvendo muito e deixando as coisas que ela faz por prazer estão em segundo lugar, ou às vezes nem acontece. Eu somatizei o mioma no final de faculdade, depois que eu só trabalhava, estudava, não estava fazendo coisas por prazer. Então, cadê o meu prazer? Né? Era sempre para os outros, nunca para você. Mesmo. Mais ou menos isso, né? Então, o que eu passei a perceber. Eu sempre tive muita dificuldade de descansar. Eu acho que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Então, eu aprendi que a gente também precisa fazer isso. Aí, às vezes, a gente tem dificuldade, né? Muita. Gente, é a minha alma gêmea. Eu sou exatamente isso. Inclusive, no programa anterior aí, que vocês vão acompanhar, o Dr. Alcir Marques, ele é um naturopata, e em uma das análises dele, ele ficou estarrecido. Ele falou, Mara, como você é uma pessoa tensa? Eu não relaxo. Né? Eu sou toda tensa. E é exatamente isso, porque a gente acha que o tempo, a gente não pode perder o tempo, ele é muito precioso. Então, a gente está em atividade o tempo inteiro, né? Vou convidar a Mara para ir lá no meu consultório, fazer uma sessão de hipnoterapia. Ela vai aprender a relaxar. Gente, isso é muito bom. É muito bom. E olha, quem de nós, nesse universo que vivemos hoje, né, de tantos problemas, de tantas coisas que a gente vem absorvendo, e a própria evolução de todos esses problemas que nós estamos, além do financeiro, o econômico do país, tudo é uma geração que a gente vai, né? A gente é uma esponja, nós somos uma esponja, nós vamos absorvendo tudo isso. E a gente não percebe que nós vamos trazendo diversos problemas para as nossas vidas, né? Principalmente a saúde. A gente é corpo, mente e espírito, né, Mara? Então, o que as pessoas esquecem, por exemplo, se eu saio, vamos imaginar, eu saio muito feliz hoje, eu saio transmitindo essa energia para as pessoas, né? E não tem dia que você chega no final do dia e fala assim, estou sentindo muito esgotado, né? Eu captei essa energia de outros lugares. E as pessoas não sabem, precisa, de repente, se proteger, se cuidar melhor, né? Porque a gente está exposto o tempo inteiro. Percebe que o dia que você sai muito bem de casa, as coisas parecem que funcionam bem. E aí, o dia que você não sai tão bem, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Então, tem que treinar o meu mental, né? Aprender a cuidar do meu energético, para poder ter essa condição de passar dias melhores, né? E saber como me recuperar. Que nem sempre só o sono é o suficiente. Muita gente dorme muito e acorda cansado. E acorda cansado, vive cansado, Vive cansado, né? Porque a mente não descansa, Não descansa, né? Isso. A gente, na realidade, assim, eu percebo que muitas pessoas não sabem fazer o exercício de desligar a mente naquele momento para relaxar. Ainda mais hoje, nós estamos numa era totalmente digital, que as pessoas não se falam mais, elas não se comunicam, a não ser através de uma máquina. Né? Faz um celular do lado, né? Conversando e aí com as vem pessoas. Somatizando um monte de sentimentos que não se coloca mais para fora, porque as pessoas não se falam mais. Verdade. Então, se ela tem um problema, ela acha muito mais fácil mandar um áudio ou escrever ali rapidamente, não discute o problema com olho no olho. É né? verdade. E aí, hoje, pensando na tua área, na parapsicologia, é incrível como as pessoas ainda não conhecem essa área, né? Não. Acha que tem muito a ver com o universo religioso, né? De algumas religiões, do espiritismo e tal. E as pessoas anulam essa parte e não sabem que grandes empresas hoje, gente, mantêm profissionais assim como ela, dando palestras, levando uma assessoria muito direcionada para descobrir diversos problemas de relacionamento entre funcionários
entre grandes grupos que se é feito, não é verdade? Com certeza. Vamos até já desmistificar. Isso. Né? Porque assim, a parapsicologia, ao pé da letra, ela vai estudar fenômenos paranormais. O que é paranormal? Tudo que eu não consigo associar a algum órgão de sentido diretamente. Mas ele é normal. Por exemplo, quando eu tenho uma intuição, quando eu tenho uma comunicação telepática, por exemplo, eu não sei qual sentido eu usei. Então, é só por isso que é paranormal. E existem 3 linhas principais no Brasil. Uma católica, uma espírita e uma científica independente. Né? A católica veio para combater o espiritismo. Eu me formei numa linha científica independente que foi descobrir a verdade sobre isso. Que eu tenho um potencial, né, que uns possuem mais ou menos, e ela pode ser espontânea e também pode ser treinada. Então, o intuito é a gente fazer com que isso venha para o meu favor. Aumentar a minha intuição, aumentar a minha comunicação telepática, melhorar, né, minha vida, meus relacionamentos com esse poder mental que eu tenho. E as pessoas, às vezes, não têm essa noção. E aí já acham que o parapsicólogo está envolvido só com coisa do além. Na realidade, não é. É uma linha bem científica e ela se ampliou. Ela foi estudar todas as programações da mente humana, entendendo que... Você sabia, por exemplo, que já existe subconsciente após horas de gestação, mais ou menos 48 horas após a concepção, já existe subconsciente. Que coisa! Existem estudos que comprovam que coisas que acontecem na vida das pessoas que correspondiam a essas horas de gestação. Meu Deus! Até para quem tem vontade de engravidar, a gente aconselha 2 livros para poder ler. Existe A Vida Secreta do Bebê Antes de Nascer e Bebês do Amanhã. E ele fala justamente sobre os cuidados da mãe, para quê? É para você criar aí uma criança aí sem terapias futuras, né? Tendo esse entendimento, esse cuidado, né? Aí, quando eu conheço alguma grávida, você aceita alguma sugestão? Sim. Porque assim, ó, quando a mãe fica nervosa e ela passa isso pro bebê, aí ela tem que falar, olha, mamãe ficou nervosa com tal coisa, mas com você tá tudo bem, passa a mão na barriga, orienta. Assim, nenhuma mãe rejeita o filho, ela rejeita o momento. Então, a gente faz, nas regressões de memória que eu atendo, muita lembrança de criança e gestação. Que coisa! O tipo de parto, a vida intrauterina. Por exemplo, ansiedade, síndrome do pânico e depressão é gestacional. Olha só. Daí a pessoa não tem essa noção. O que essa mãe vivenciou na gestação para essa criança ter... A criança nasce saudável, isso vai desencadear em algum outro momento, onde o subconsciente encontra um link com essa gestação. E tem total relação, porque você percebe que, na maioria, assim, por exemplo, de alguma depressão ou síndrome do pânico, você vê que a pessoa mesma, ela fala, mas de onde veio? Ela não sabe. Não sabe. É de um dia para a noite, né? Não é uma coisa que vem desencadeando. Muitas vezes sim, mas outras não. É do dia para a noite. Conheço muita gente que não tinha nada, de repente desenvolve, e aí não sabe por quê. A síndrome do pânico, ela tem um medo iminente de morte, né? Por mais que ela saiba que não tem nada para arriscar, para pôr em perigo a vida dela, ela sente aquele pânico, né? Então, na barriga da mãe, essa sobrevivência, porque assim, sobreviver é a programação mais forte do subconsciente. Então, nesse período gestacional, ela pode ter levado uma queda, um susto, né? Pode ter batido a barriga. A depressão, por exemplo, é a falta de perspectiva de futuro. Então, vamos supor, essa mãe não vivenciou com tanta alegria quanto ela gostaria ou poderia essa gestação, mandando a informação de que não adianta se preocupar com o futuro porque não tem nada lá na frente, né? Então, ela vai desencadear isso em algum momento. E é esse o nosso trabalho, buscar a causa. A diferença da parapsicologia, esse para é o além de. Então, não deixa de ser uma terapia, só que a ideia é que seja uma terapia breve, né? Nesses 8 anos que eu atendo, 10, 12 sessões no máximo, dependendo da quantidade de objetivos. Por exemplo, síndrome do pânico, eu já atendi casos que a pessoa em 2, 3 sessões ficou bem. Olha só. E sumiu a pessoa, porque se tiver... Olha, se você estiver assistindo, dá um alôzinho pra doutora, pra dizer que tá bem. Então, assim, a pessoa ficou tão bem que ela não sentiu necessidade de voltar, né? Aí eu perguntei, não, tô ótima, né? E realmente... A gente sabe que a gente buscando a causa, então o para é o quê? Além de, paralelo. Então, a ideia não é tratar a consequência, é buscar a causa, trazer ela para consciente, ensinar exercícios para essa pessoa, para ela seguir sozinha. Nós temos 3 programações que eu sempre coloco para as pessoas. Você nasceu para quê? Ser livre, sadio e feliz.
Eu acho que essa é a programação natural do ser humano. Então, Maravilha. se ele não está sendo uma dessas, vamos entender por quê. Uhum. Né? Porque eu acho que não é justo a gente passar por essa... A gente não vê o passeio, né? Não, exatamente. E você falando agora, eu tô lembrando, tem tanta gente na atualidade que vive uma insatisfação pessoal. E você olha para a vida da pessoa, ela tem tudo, mas ela tá sempre infeliz, né? Sim. Sempre triste, sendo em busca de algo que na vida normal dela ela não encontra. E talvez seja, né, essa busca do espiritual mesmo, né? De se achar em algum lugar, né? Então, de repente, numa dessas, com certeza está gerando um sentimento, a gente faz aí uma técnica, uma regressão, que ela vai perceber onde que foi isso, por que está desencadeando esse processo. O subconsciente encontrando o link, mesmo ela tendo tudo, vai despertar esse sentimento negativo. Aí fica parecendo até que ela é ingrata, né? Então, é ingrata, exatamente. Quem não entende ou quem ouve as pessoas falar, pensa, nossa, é justamente isso. Mas às vezes não, se a gente tem uma visão mais aprofundada, fala, de repente essa pessoa está precisando de uma ajuda, né? E nós também não sabemos por onde fazer, né? O que ajudar agora eu já sei. Sabe que eu recebi essa pergunta num outro programa, a pessoa falou exatamente isso, e era a situação dela. Ela falou, ó, eu tenho tudo e eu não consigo me sentir feliz. Que coisa. Né? Então, você vê que é algo que realmente incomoda a pessoa. Que bom que ela chegou a essa conclusão, ela precisa se dar essa oportunidade, né? Então, de repente, está faltando esse lado de se sentir mais espiritualizado, né? Não necessariamente seguir uma religião, mas que a gente estava conversando, ajudar uma pessoa, né? Trocar uma energia, né? Fazer um carinho no animal, visitar alguém que está no hospital. Isso, as pessoas não fazem. Não fazem, coisas simples, né? Simples. Que podem ajudar. E hoje, com as redes sociais também, as pessoas, além de elas estarem conectadas, elas estão vendo uma vida que muitas vezes é irreal na rede social. Na rede social todo mundo é lindo. Pele perfeita, lindo, sorrindo, passeando, viajando, não sei o quê. Aí a pessoa olha para a vida dela, gente, mas a minha vida é muito ruim. E tem muitas pessoas já entrando em depressão, vocês sabem disso. Cada vez mais a gente está anunciando isso, porque tem que trazer esse alerta, né? Que as pessoas estão ficando doentes porque estão olhando demais a vida do outro e olhando para a sua e não vê perspectiva nenhuma. Então, talvez esse também seja um caminho para que a gente possa ajudar muitas pessoas a sair desse buraco negro que vai se criando, né? Infelizmente tem isso, aquilo que a gente está falando. Às vezes a pessoa se ilude, né? Por exemplo, aquele lá que está lá postando uma foto, eu não sei o que está acontecendo na vida dela de verdade, né? Por trás, né? Então, eu sempre procuro mostrar para as pessoas que ela tem que olhar para ela, porque primeira coisa, nós temos uma programação muito forte, chama ser único. Ninguém é igual a ninguém. Então, ela fica olhando a vida do outro e esquece de valorizar dela. E olha que maravilha que às vezes a gente esquece de ver. Não existe outra Mara, gente, que nem essa. Né? Ela é única, exclusiva e especial. Exatamente. E é onde acaba causando o quê? Até falta de autoestima. Porque a pessoa não aprende a olhar e ver as qualidades dela. Fica querendo só enxergar a vida do outro, né? Isso. E não é assim que funciona. Muito difícil. Então, a gente tem que ter esse entendimento aí também, entender as programações. E dentro dessa do ser único, a gente brinca. É isso que vai gerar esses sentimentos mesmo. Inveja, orgulho e vaidade. A gente chama de princípios de igualdade. Então, por exemplo, vamos supor, eu e você vamos a uma festa. Estamos com o vestido igual. A gente vai querer morrer. Porque a vendedora falou para você, garantiu que é exclusivo. Então, isso é uma programação que a mente tem que vai gerar esses sentimentos, né? Então, quando ela olha na rede social e vê outra, é gerado por isso. Por quê? Nós temos uma programação que a gente está sempre se comparando com as outras pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, assim, são sentimentos até normais por conta das programações. Então, acaba gerando esse tipo de coisa. Mas aprender a olhar para si, né? É verdade, gente. Tem tanta coisa boa e o mundo, ele é tão grande, né? Tem tantas possibilidades para todo mundo, né? E as pessoas, às vezes, só enxergam aquele mundinho mesmo, que está agora na sua palma da mão ali. E o universo não é isso aqui. A vida real não é isso que você está vendo no seu celular. Ele é muito maior à sua volta, né? E agora eu tenho, assim, uma curiosidade sobre a hipnose. Como é que a gente consegue tirar uma pessoa desse mundo real quando elas não estão nem aqui, na verdade, né? Elas estão mais ligadas né? Como é que você traz uma pessoa para o consultório e fala para ela, vamos fazer uma sessão de hipnose? Eu tenho muita curiosidade, em vista que as pessoas hoje não se permitem mais nada, né? Elas são muito mais fechadas, né? Vamos desmistificar a hipnose também. Hoje a gente vai colocar tudo aqui em na pratos real, limpos, né? A hipnose ao pé da letra é um estado alterado de consciência.
Então, a gente tem várias ondas cerebrais e o nosso intuito é sempre induzir para que essa pessoa baixe o máximo essa onda cerebral perto de um sono para poder se trabalhar. Ela não fica inconsciente. Então, tem pessoas que acham que vai sumir. Aquela coisa da televisão existe, que o pessoal pergunta? Existe. Ela pega ela numa fuga entre os dois lados, racional e irracional, e ela coloca a pessoa num estado de transe, né? Num susto. E, na realidade, o que acontece? A hipnoterapia vem para mostrar que existe o lado bom de tudo isso. Só que é mais fácil hipnotizar do que deshipnotizar. Por exemplo, você gosta de assistir filme, mano? Gosto. E quando você está assistindo, você não se envolve com a história? Quando você está lendo um livro, você está hipnotizada, né? Então, a gente se envolve naquela história e acaba esquecendo o mundo à nossa volta, né? Na hipnoterapia, nosso intuito é abaixar a onda cerebral para trabalhar aquela questão. E aí, o que acontece? A hipnose sozinha, ela não resolve nada. Então, eu vou fazer uma indução para chegar ao momento de utilização. Para quê? Para fazer a mudança que ela está buscando, né? Porque a gente é assim, um pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar um comportamento. Então, se eu mudar o meu pensamento, consequentemente, eu mudo o restante. Então, eu levo ela para esse transe para mudar esses pensamentos. Consequentemente, ela vai mudar o restante daquilo e vai mudar tudo que ela está buscando, o que ela quer. Então, a hipnose tem esse intuito, a hipnoterapia tem esse intuito de fazer esse trabalho. Ela não vai esquecer, ela vai ampliar a memória, lembra no caso da regressão, ampliar a memória para poder buscar a lembrança, né? Então, não sou eu nem ela que vamos escolher aquele momento, ela traz ali. Então, hipnose e regressão são a mesma coisa? A gente pode dizer que é a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? Na realidade, uma complementa a outra. A hipnose vai fazer você chegar nesse estado alterado de consciência, né? E aí, ela estando com a mente mais livre, a gente vai induzindo para aquela busca onde começou. Que loucura, Aí o subconsciente traz algo com o mesmo sentimento da atualidade para ser alterado, para ser reprogramado, digamos assim, né? Aí aquilo que está lá no subconsciente, seria isso? Nós temos o consciente e o subconsciente. O consciente é um lado racional, esse cérebro, essa massa encefálica que a gente tem, serve para analisar, para comparar, para decidir, para julgar. E eu só posso dizer que eu estou 100% consciente quando eu conjugo 3 verbos ao mesmo tempo. Sei, quero e posso. Quantas vezes eu sei e quero, mas não posso? Quantas vezes eu posso e sei, mas não quero? E aí é nesses momentos que eu ajo com o subconsciente. Então, ele é irracional. Então, o que vai acontecer? Eu vou lá e falo e me arrependo, faço e me arrependo. É essa força subconsciente que acaba dominando cerca de 95% do tempo e fazendo com que as pessoas façam as escolhas com um lado emocional. Por isso que até saiu uma revista na Galileu, saiu uma matéria falando assim que nós não temos livre-arbítrio. Porque tudo que eu faço tem um fundo emocional envolvido. Você foi lá, comprou esse vestido. Se ele rasgar, você não quer ele mais. Não era o vestido que você queria, era a utilidade que ele estava te proporcionando, né? E a escolha veio porque, ele é confortável, veste bem, né? É elegante, tudo. Então, tem um fundo emocional. Não tem só o racional nas suas escolhas. Então, justamente por conta disso que a gente diz que você não tem livre-arbítrio por conta disso. Que tudo tem um fundo emocional por trás. E nós somos, né, muito mais emocional, às vezes, do que racional, né? Isso. E eu percebo que as pessoas, nossa, se algo não estiver bem na vida dela emocional, o resto do mundo caiu, né? O mundo caiu. Tem muita gente assim, né? Tem. Muita gente, muita. E eu percebo que cada vez mais, né? É como se o sentimento comandasse a vida dela, não ela que comanda o sentimento, né? Eu acho que você deve ter muitos pacientes assim chegando lá, né? Aí a pessoa só vai chegar a um tratamento quando aquilo está incomodando absurdamente, né? Quando o sentimento já ficou muito maior, né? Então vai vindo aqui, uma coisinha aqui, outra ali, né? E quando vê... E muita gente fala assim, eu estou desentendendo com fulano, né? Então, a maior parte problemas são de relacionamentos até, de trabalho, familiar, né? Então, e o amoroso, então, tem muita... Eu ouço demais, gente, isso. Se a pessoa não tiver com alguém, se ela estiver sozinha, o mundo não tá algo errado. E se ela tá com alguém, ela cobra tanto daquele outro, mas ela esquece que às vezes o problema não tá no outro, tá nela, né? É bem por aí. Aquela insatisfação o tempo inteiro, né? Porque ele não faz, é porque a pessoa fez uma imaginação, né? Fez uma história na cabeça dela tão grande de um relacionamento padrão, lindo, maravilhoso, que não existe na vida real.
né? E a gente tem que entender, até contar uma outra coisa. Você sabia que a gente traz programações no mínimo de 4 gerações? Nossa! Você vai trazer da mãe, da avó, bisavó, tataravó. Aí as pessoas têm muito problema de relacionamento. Como é que era a minha relação da minha mãe, da minha avó, entendendo que isso vai sendo transmitido de geração em geração. Então, a gente coloca que ninguém é culpado de nada. Cada um faz o que melhor pode e sabe naquele momento. Ah, mas a minha mãe não era carinhosa. A minha avó, meu avô, aconteceu isso. Então, assim, eu mostro para a pessoa que não existe esse culpado, né? A sua mãe, seu pai, hoje tem muito assim, não fica, gera o filho, aí depois não tem mais notícia do pai, separa. Tem que entender que essa mãe atraiu esse pai, porque eles tinham programações parecidas e geraram você com essas programações. Então, aí, a partir desse momento que você tem consciência, aí sim você tem a responsabilidade de mudar, de fazer diferente. Então, eu nunca posso colocar a culpa no outro. O que tem em mim, que atraiu essa situação, que atraiu essa pessoa. Então, isso que as pessoas esquecem, elas estão sempre apontando, né? Tem que entender que a gente está apontando aqui, mas e esses outros que estão voltados para cá, né? Então, isso que eu tenho que perceber. E, às vezes, a gente não tem consciência disso. É mais fácil culpar o outro, né? Então, eu ajudo a pessoa a entender as programações que ela tem para que ela perceba que ela está vivendo aquilo porque ela atraiu aquela situação na vida dela. Não, e aí a pessoa admitir, né, que deve ser um lado mais difícil, né? Mas aí quando a gente faz essa análise, né, entendendo esse lado irracional, que o subconsciente vem, ele é um imã, né? Ele tem a função de te proteger. Às vezes tem até uma coisa boa para te acontecer e não te acontece. Por quê? Porque ela remete a outra negativa. Então, ela afasta você de alguma coisa, né, com medo de você sofrer. Por exemplo, né, que no caso da doença, a gente diz que ela é uma estratégia de libertação de um perigo maior. Então, o que vai acontecer? O subconsciente prefere somar uma doença do corpo do que a gente precisa descobrir. Para poder sair fora disso, reprogramar para ser saudável, né? Gente, é aquela história, né? As pessoas sabem, mas não fazem a prática, né? E a coisa que a gente mais ouve, mas eu não consigo, é difícil, aquele que a gente estava conversando nos bastidores, verdade, eu só pegadinho, a minha velha prática, né, tal. E nessas diversas doenças que esse tratamento ele é usado, além de tudo que me chama muito atenção, além da ansiedade, da depressão, também traumas, sobre obesidade, gente, Sim. que é um problema tão atual que a gente vive falando, eu vivo falando para todo mundo, o tabagismo, né, que também traz uma consequência, lógico, para quem, né, não, para quem fuma demais, depois vem as drogas, aí a gente acaba entrando num universo tão grande, né, de doenças, né, e aí diabetes, tudo. E aí quando a pessoa começa a fazer esse tratamento, realmente ela consegue melhorar, por exemplo, quem sofre de obesidade, por exemplo? A ideia principal é sempre a gente gastar mais calorias do que a gente consome. Sim. Então, o tratamento baseia no quê? Trazer para essa pessoa para uma alimentação saudável. Então, a gente vai fazer com que ela goste de coisas saudáveis, né? E troque todas as porcarias, né, por essas saudáveis. Então, ela passar a não ter mais aquela compulsão pelas coisas que engordam, que fazem mal. E também fazer técnicas para ela gostar mais de atividade física. Sim, porque quem sofre, a maioria, né? Eu sempre converso com pessoas que acabam tendo esse problema, é que elas são muito ansiosas, né? Sempre a ansiedade. Você vê que está totalmente ligado o problema ao sentimento, né? A ansiedade demais, né? Às vezes ela não está com fome, ela tem que também perceber. Então ela fica ansiosa, está com uma expectativa em outra coisa. Aí ela vai lá e assalta a geladeira, né? Então, a gente trabalha a ansiedade, trabalha essa questão alimentar, trabalha gostar de fazer exercício. Eu tive um caso bem interessante, até que o dela foi, assim, bom que ela demorou mais tempo para ir eliminando esses quilos aí. Cerca de uns 9 a 11 meses, ela eliminou 13 quilos. E ela não chegou a fazer atividade física nesse período, hein? Nossa. E olha que a gente trabalhou por conta da rotina dela, mas o que ela fez? Ela começou a descer 1,2 antes. Começou, em vez de usar a escada rolante no metrô, ela começou a andar, né? Então, isso já foi fazendo toda a diferença para ela. Os lanchinhos dela levava um pedacinho de cenoura. O pessoal na faculdade olhava para ela e falava assim, oi! Não, mas na faculdade o pessoal não perdoa. Então, assim, muito bacana ver que é quando a pessoa quer.
E era interessante que toda vez que ela ia emagrecendo, aí quando estacionava, ela vinha e falava assim, vamos ver o que está acontecendo aí. Aí fazia uma regressão, achava, aí ela voltava para o processo de emagrecimento. Que coisa. Foi bem interessante esse caso que eu atendi, pelo que eu sei, ela está no processo ainda, mudou bem a alimentação, e ela pôs todo mundo em casa para poder fazer. Aí com os filhos, né? Aí então, assim, uma família bem saudável mesmo, né? Então é bacana a gente ver os resultados, né? Muito, e quando a pessoa contagia, né, os que estão à volta, né? Quando compartilha dessa, olha, realmente eu fui, estou precisando de ajuda, olha, consegui, vamos fazer, é bacana, funciona, né? Entre teus pacientes que você tem hoje, como é que as pessoas, você percebe que chega até você? São os mais jovens hoje que têm mais informação? Ou é um pessoal um pouco mais maduro, que começa a aprender, a buscar também a informação e ver, poxa, isso aqui eu ainda não testei, eu vou lá ver como é que é. De onde vem esse teu público, você acredita? Primeiro por indicação, né? E a variação, assim, faixa etária mesmo, entre 30 e 50 anos. 50 anos. Lógico que tem, né? Fora essas também. Mas a maior parte vem por indicação e vem nessa faixa etária, né? Normalmente. Eu até imaginava que quando a pessoa já tentou de tudo, né? Em diversos campos, e muitas vezes acaba não encontrando o resultado, né? A insatisfação que a gente falou. Sim. Ela passou pelo médico, ela fez o tratamento bonitinho que o médico fez, mas ela ainda não achou que estava legal, porque tem muito disso, né? As pessoas vão tentando, até que um dia ela se encontra, né? Até que alguém falou a palavra-chave, olha, talvez isso é problema. Fosse você conversar com alguém, né? Porque as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de procurar um psicólogo, parapsicólogo, né? De procurar ajuda de verdade, emocional, né? Sim. Então, existe uma resistência, eu acho, né? E assim, eu acho que até melhorou bastante. Muita gente ainda pensava que procurar uma terapia era só coisa pra gente maluca. E não é, exatamente. Né? Tudo que é para, né? Também. Então, o pessoal pensa que mas não tem nada disso, né? Então, a diferença é essa. Por isso, assim, que eu busco estar divulgando o trabalho para as pessoas terem esse entendimento, né? E, assim, hoje o que funciona bem mais é o boca a boca mesmo. Então, a pessoa vem, quase toda semana eu recebo indicação. Sábado mesmo, atendi uma pessoa, ela falou assim, eu falei, como é que você me descobriu? E ela falou, lembro da fulana? Eu falei, lembro. Então, a pessoa, quando ela indica, que ela ficou satisfeita com o resultado, né? Teve mudança, né? Então, eu recebo bastante indicação mesmo, então isso que é o mais bacana. Então, se uma pessoa está satisfeita, por isso é bom fazer um bom trabalho, né, Mara? Trabalho. A gente divulga melhor ainda, Uma conta para 10, né? Insatisfeita conta para 1000. Mas a gente está revertendo isso, viu, né? gente? A gente tem que compartilhar. Eu costumo dizer, eu sempre... aquilo que é bom para mim, eu costumo falar para todos. E eu sempre falo para o meu público. Antes de falar para alguém, eu já testei. Você pode ter certeza que eu já conheci. A Adriana não veio aqui hoje, porque a Adriana me foi muito bem recomendada. Muito obrigada. Entendeu? De um assunto maravilhoso e de alguém que também conhece o seu trabalho. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a melhor indicação é essa. Se deu certo para alguém, é capaz de dar para muitos. Mas muitos não sabem para onde recorrer. É verdade. Né? Então, numa época onde está todo mundo tão triste, tão preocupado, sem emprego, sem isso, sem aquilo. E o que a gente mais vê hoje, o que eu mais vejo hoje, é as pessoas introvertidas. É verdade. Então, ela fala assim, gente, eu não arrumo um emprego, tá difícil o mercado de trabalho. Realmente está muito difícil. Mas as empresas pedem o que hoje? As pessoas, quem consegue, entre 100, se destacar, 6, meia dúzia, 2, 3, vão ser aquelas pessoas que têm um diferencial. O que é o diferencial? A pessoa que está com a mente aberta, a pessoa que chega lá, é desinibida. A empresa não quer mais um funcionário que faça só aquela função. Sim, que seja estático, exatamente. Ele tem que fazer 3, 4, ele tem que ser ótimo na área financeira, tem que ser ótimo no marketing. É uma soma de várias coisas. E isso a pessoa só vai alcançar quando ela vê que ela está pronta para isso, se sentir segura. E como que eu vou me sentir segura se eu tenho várias questões girando na minha cabeça? Sabe os desenhos animados? Tem uns passarinhos aqui girando? De repente você está aí do outro lado e está assim, poxa, mas isso, aquilo, aquilo. Vai buscar uma ajuda profissional. Isso ajuda muito, né? Nós não sabemos de tudo. Não, 90% do problema do ser humano é insegurança. Insegurança no trabalho, nos relacionamentos, em todas as situações que ele vai, porque assim, a programação do subconsciente é o quê? É de proteger, então ele tem medo do novo, ele tem medo do desconhecido. Exatamente. Então ele acaba não querendo enfrentar. Então o nosso trabalho é esse,
buscar primeiro esse trabalho, até nos casos das doenças, eu ataco, entre aspas, primeiro a insegurança, para poder libertar essa pessoa, para ela ir à frente, adiante, né? Nós, naturalmente, fomos programados também para evoluir, crescer. Sim, sim. Então, se isso não está acontecendo, a pessoa entra numa desarmonia total. Nossa, você vê pessoas que quando o chefe chama na sala, gente, a pessoa fica desse tamanho. Ela faz de tudo para não ir, né? Ai, não posso, eu tô ocupada, tô cheia de trabalho. Poxa, o patrão não sabe? Né? Então, tipo assim, frente à situação, né? Esteja mais aberto, mas isso é segurança, né? Eu tenho que estar seguro do que eu sou, do que eu faço, né? Com certeza. Não é bater de frente, muito pelo contrário, é estar seguro de si, né? Como é que você quer que a empresa veja você se você não se mostra para a empresa? E é o que acontece hoje. Às vezes a pessoa não consegue nem... Vem alguém mais novo, meu estagiário. Eu tenho um caso mesmo que a pessoa aconteceu isso. Ela presta serviço para uma montadora de veículos e os estagiários delas foram contratados pela empresa e ela não. Eu falei, porque você não tá... E ela é super competente. Sim, tem um currículo imenso. Ela desenha peça de caminhão, sabe? Eu acho que isso para uma mulher, né? E aí eu falei com ela, vamos trabalhar essa mente sua aí. Aí a gente já veio fazendo um movimento e aí já tem pessoas defendendo a contratação dela dentro da empresa porque ela é extremamente competente. Né? Então, assim, já começou a mudar aqui e ela já está emanando essa energia para fazer esse movimento, né? Aí eu continuo trabalhando exercício, fizemos um exercício muito bacana semana passada, para que ela precisa mostrar que ela pode. Exato. E aí nós fomos resgatar e ver o quanto a família dela influenciou. A família falava que ela ia ter uma profissão de homem, que ela ia ficar suja de graxa, que ela é engenheira mecânica. E olha o que contaminou. A crença de que mulher não pode. Ela pode. Então, foi que eu falei, vamos trabalhar para poder fazer a diferença aí. Então, quando eu provoco esse movimento, porque qual que é a insegurança dela? De repente, ir contra a família, lá no subconsciente, né? Então, tem que se sentir merecedora de evoluir, de crescer, né? Isso é importante. Muitas vezes a gente perde a oportunidade por crenças do passado. Exatamente. A gente é cheio de eu não posso, né? Vamos tirar um não, gente, né? E vamos movimentar, né? E olha, Adriana, eu fiquei tão feliz de hoje poder falar de um assunto diferente, de uma profissão diferente. E já que a gente fala com empreendedores, assim, pessoas que estão buscando, de repente, oportunidades novas no mercado de trabalho que está tão competitivo, de repente as pessoas só vão naquela, né, vão tudo para uma área só, ultimamente, né? Isso. Vão para TI, vão não sei o quê, papapá. Esquece que existe um campo enorme, né? Então, para essas pessoas, qual é, assim, um recadinho especial que você poderia dar para eles? Então, tem que colocar para as pessoas que essa programação natural, que eu acho que é importante, se alguém, né, de ser livre, sadio, né, e livre, eu tenho que entender que o quê? Se alguém tem o que eu gostaria de ter, se alguém é o que eu gostaria de ser, eu também posso ter ou ser. A única coisa que me diferencia das outras pessoas são só as minhas programações mentais. Porque assim, você olha para o seu concorrente, ele tem cabelo, olho, boca, nariz, eu também tenho, não é? Eu tenho que mudar só aqui. E a partir do momento que o que me difere é só isso, né? Então, a partir do momento que eu me sentir capaz, confiante, né, eu também posso conseguir as mesmas coisas. Isso. Então, quem está aí no mercado de trabalho buscando coisas, é só isso. Tem 1000 concorrentes? Tá, mas eu sou o único exclusivo e não tem outra pessoa igual a mim. Eu posso fazer a diferença. Vista a autoconfiança, não é? Com certeza. Vista a autoconfiança. Adorei esse recado, gente. Viu? E olha, vamos compartilhar então, para quem estiver em casa nos assistindo também, você tem o seu site, as suas redes sociais, deixa para o pessoal. O site é o reprogramesuamente.com.br, é bem sugestivo, né? Sim, reprogramação. Reprogramar. Né? No Instagram, eu tô como Adriana Parapsicóloga. E no Face, Adriana Borges. Como Adriana Borges. Mas no meu site já tem o link pro Face e das outras redes sociais, só a pessoa encontra tudo por lá. Contato, telefone, tudo certinho. Perfeito, perfeito. Tá bom? Obrigada, Adriana. Eu adorei o assunto. Passou rápido. Mas tem assunto aqui para vários programas e nós vamos conversar mais, ótimo, viu? Tá bom. E, gente, eu quero agradecer o carinho de vocês e dizer que nós nos encontramos nas redes sociais durante toda a semana. Instagram, @marabaçosoficial. Inclusive, daqui a pouquinho tem a nossa fotinho lá também. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até mais um programa na TV Relacionamento.